Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre vendas. A gente vai desmistificar aqui algumas coisas. Eu trouxe hoje um convidado muito bacana, que é o Jorge Coutinho. Ele é especialista em vendas e nós vamos começar aqui falando um pouquinho sobre vendas, né? O que é esse ato de vender, esse momento específico da venda? Existem muitas coisas que estão por trás da venda. E as pessoas ficam muito presas ali ao ato de vender em si e acabam negligenciando outros fatores, outras coisas que estão por trás. Então agora eu vou chamar aqui o Jorge, que ele vai fazer parte dessa live comigo. Deixa eu chamar ele aqui. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Bandite. Boa noite, Micael. Sejam todos bem-vindos. Aperta o Opa, deixa eu virar dedozinho, chama as aqui. pessoas para a live, porque essa live de hoje... Boa noite, Jorge. Tudo bem? Boa noite, Pamela. Tudo bom? Eu estou explicando aqui para eles, né, que para chamar as pessoas, aperta o aviãozinho e chama, porque essa live é para todo mundo, até para quem não trabalha diretamente com vendas, porque as pessoas às vezes acham assim: eu não trabalho com vendas, então eu não preciso assistir essa live. Boa noite, Marcinha, seja bem-vinda. E, na verdade, a gente vende o tempo inteiro, né? Mesmo quando a gente acha Exatamente. que não estamos vendendo. Então, essa live ela é bem importante para todo mundo. Eu acho que tem muitos tabus dentro desse universo e a gente precisa desmistificar um pouquinho eles aqui, né? Então, das pessoas que estão aqui, gente, coloca pra gente o número um, quem trabalha com vendas diretamente, e dois, quem não trabalha com vendas. Então já vai colocando aqui para a gente sentir aqui qual é o perfil da galera que está aqui, tá bom? E lembra, ó, aperta o aviãozinho, chama as pessoas para a live, e tem muita coisa bacana para a gente falar aqui hoje. Jorge, vamos lá, fala um pouquinho sobre você, para as pessoas te conhecerem. Ó, tem gente Perfeito. aqui Eu que vou trabalha aproveitar aqui, diretamente com vendas. estou vendo aqui, ó, o Maurício, algumas Maurício pessoas não estão passando trabalha aqui. Eu já vou fazer. diretamente, né? Bandite também não, mas a Marcinha trabalha, a Lu Casotti trabalha, então vamos lá. Eu já estou aproveitando aqui, já estou mandando meu aviãozinho aqui para as pessoas que eu estou vendo aqui online, Isso aí. porque Boa vai ser um noite, bate-papo Kelly. muito bacana. É muito O pessoal que está chegando aí, vamos, importante, estou gente, para apertando quem. aqui. Mas tudo remete a vendas, é isso aí, Maurício. A gente começa a vender a partir do momento que a gente tem o nosso negócio. Então, se você monta a sua vitrine, as pessoas, você já está fazendo uma venda ali, porque você tem que chamar a atenção desse cliente, gerar desejo nele, para ele entrar na sua loja. Então, a forma que você se posiciona, o seu posicionamento nas redes sociais, o seu posicionamento fora das redes sociais, a gente vende o tempo todo. E até quem está dentro de uma empresa, Pamela, mas eu não tenho uma empresa, eu não tenho meu negócio, mas eu não vendo. Você vende, porque se você trabalha dentro de uma empresa, você está vendendo o teu serviço para alguém. Então, o seu líder, os seus superiores, eles estão o tempo todo de olho em você. Boa noite, Monique. Boa noite, Sônia. Aperta o aviãozinho e chama a galera para a live. Então, quando você ainda é CLT, você está vendendo o seu serviço, você está vendendo a sua imagem, você está vendendo o seu conhecimento. E à medida que você consegue demonstrar isso para as pessoas, o teu superior, ele compra a tua ideia. E aí ele te sobe de Exatamente. cargos, né? Você vai subindo ali dentro da empresa. Então a gente vende realmente o tempo todo. Então, bora lá, Jorge. Ó, o Rafael colocou, divulgar muito importante. É isso aí. Então, vamos lá, Jorge. Se apresenta para as pessoas te conhecerem. Valeu. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jorge Coutinho. E primeiro, muito obrigado, Pamela, aí, velho. Foi essencial, é sensacional ter a oportunidade de estar fazendo essa live aqui com você. Eu gosto muito desse tema, eu gosto de trocar ideia. Eu vi uma coisa bem legal hoje, vi que você tem uma filha chamada Luna, eu tenho uma filha chamada Lua. Falei, olha, Olha, é que o significado, né? Que Que coincidência bacana. maravilhosa. Para quem não me conhece, gente, meu nome é Jorge, eu tenho 34 anos, eu atuo na área de vendas há mais de 15 anos.
e sempre com vendas externas, buscando novos clientes. E eu já passei de tudo nessa vida que vocês possam imaginar em vendas. Desde vender porta a porta, desde fechar negociações milionárias, mas uma coisa é que eu venho evoluindo todos os dias, todos os meses, é entender que vendas tem que ser algo treinável. Você pode treinar, você pode se desenvolver. E como a Pamela disse aqui no início, a todo momento a gente está se vendendo, seja com o seu posicionamento, seja para conseguir alguma coisa, para chamar a esposa para sair, para chamar um amigo. Você está se vendendo a todo tempo. Então, você precisa ter um bom aspecto de comunicação e é isso que a gente vai tratar aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que está aqui, que estão aqui presentes. Eu tenho certeza que vocês vão ser honrados com o conteúdo que a gente vai trazer aqui. São coisas de aplicação prática para a sua vida, para os seus negócios. Se você estiver aí com papel e caneta na mão, eu já estou aqui com minha caneta, que eu tomo nota de tudo que eu estou aprendendo. Tome nota aí, que é muito importante, você vai avançar nisso aí. E aproveitando, Pamela, vi que algumas pessoas aqui que me seguem também entraram aqui, o Adgar, a Estética Automotiva e um pessoal que está aí também. Gostaria que você falasse um pouco para eles, né? Eu já falei sobre um pouco da minha trajetória de vendas, trabalho também, pessoal, com palestras e treinamentos na área de vendas, nas empresas. Tem uma agência que trabalha com o posicionamento das empresas, ajudando você a fazer todo o planejamento estratégico do seu negócio, no digital, no externo, enfim. Agora, Pamela, fala um pouquinho para a galera que ainda não te conhece, que me segue, para poder estar te conhecendo também aqui. Então, eu empreendo, né, há 17 anos. Resumidamente, eu assumi uma empresa falida, né? E eu e o meu marido, Thiago, né, há 17 anos atrás. E nós fomos ali trabalhando, né? Um pouquinho ali, um pouquinho ali. E a gente foi crescendo o nosso negócio. Nós tiramos essa empresa do vermelho. Em seguida, nós reinvestimos dentro da própria empresa. E depois a gente abriu uma filial, depois abrimos um anexo e depois construímos agora o nosso último negócio, que é lojas para locação, né? E tudo isso no início, gente, eu tinha muitos bloqueios de venda, tá? Eu tinha muita vergonha de vender, então eu queria que vocês colocassem aqui para mim quem tem vergonha de vender. Coloca 1 e quem não tem, coloca o número 2. Quem é cara de pau mesmo e vai lá e vende, e tem ali no sangue a veia do vendedor. Coloca aqui pra gente saber, assim, quem não tem. Porque, assim, a venda tem um tabu, né, de como a gente encara a venda. Então, tem muita gente que não gosta. Por exemplo, às vezes você vai, acho que de repente algumas mulheres vão se identificar aqui comigo. Quando você vai até uma loja no shopping, você é daquelas que gosta. E olha, tem um aqui que é 22222, ó. Tem gente que prefere, quando entra numa loja, que o vendedor não venha até ele. Né? Gosta de ficar à vontade, porque acha que o vendedor vai ficar perturbando, vai ficar ali insistindo para comprar. Muitas pessoas encaram a venda como uma insistência, quando na verdade não é. Né? Ó, Maurício falou, eu não tenho vergonha, só acho que não sei. Que não sei. Porque assim, é uma habilidade que é treinável. Né? Não é fácil, não, até por conta das crenças, de tudo que a gente carrega e a forma que a gente encara vendas. A gente encara a venda como uma coisa chata. Então, ó, a Marcinha colocou 2 aqui, ó. A Marcinha tem na veia mesmo. A Marcinha eu conheço, ela é a vendedora nata. Ó, palmas para ela aqui, porque ela é sinistrona mesmo. Dela tá na veia, tá no corpo todo. Mas, gente, eu queria começar falando para vocês, para desmistificar, porque as pessoas acham que a venda é só o ato da venda mesmo. Você tá ali de frente com o teu cliente, seja pessoalmente ou seja através das redes sociais, né? E às vezes a pessoa acha que é só aquilo ali, na hora que você tá falando os benefícios e quebrando as objeções. Ó, mas você colocou aqui, eu amo vender. E vende muito bem, gente. Uau. Essa daí vende muito bem. Ela vende até só com a... Você olha para ela, já está vendendo para você. Mas vamos lá, gente. Existem 3 etapas da venda. Então, tem um momento que antecede a venda,
O momento da venda propriamente dita e o pós-venda. Muita gente negligencia o primeiro e o terceiro passo. Só se preocupam com o ato da venda em si. Então, o que antecede a venda? O seu posicionamento, a forma com que você se comunica, a forma que você gera curiosidade das pessoas quererem o seu produto. Quando alguém faz propaganda do seu produto, ali está gerando uma venda. Então, toda a estratégia que está por trás do marketing, do financeiro, tudo isso está por trás da venda. E muita gente esquece, acha que é só o passo 2. Quando a gente fala do passo 2, ali é a estratégia mesmo de venda, que aí o Jorge vai falar aqui com a gente. E o terceiro passo é o pós-venda, o que muita gente também negligencia. As pessoas se preocupam tanto em vender que esquecem de gerar uma conexão com os seus clientes, as pessoas que já são seus clientes, para continuar revendendo para aquelas pessoas que já são seus clientes. Se você já vendeu uma vez, se você tem um bom atendimento, você faz ali um pós-venda, a probabilidade de você conseguir vender novamente para esse cliente é muito maior. É mais fácil você vender para um cliente que já é seu do que você conquistar, captar um cliente novo. É claro que se você cumprir ali com o prometido. Isso aí, a Ludmilla colocou, fidelização. É exatamente isso. Então, se você entrega o que você prometeu, se você faz o básico bem feito ali, e se você supera as expectativas e você ainda tem um pós-venda, saber como é que foi a experiência dele com o seu produto, se ele tem alguma sugestão, você ouvir o seu cliente, isso faz com que ele gere uma conexão. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai recomprar de você se você tiver uma esteira de produtos ou se o seu produto for aquele que dá para ser sempre consumido ali com uma recorrência. Então, eu queria que vocês ficassem atentos ao passo 1 e ao passo 3. Porque geralmente o foco é só no passo 2, né? Que é o da venda ali de quebrar a objeção. O que a gente também alerta aqui que muita gente não sabe fazer o passo 2, mas se preocupa mais e só tem o foco nesse e esquece esses dois. Perfeito. Né? Eu acho que foi o Maurício, deixa eu ver que foi ele, que comentou que deixa eu ver se é o Maurício, para mim não falar errado aqui. Maurício mesmo, ele falou bem assim que tem algumas pessoas que não são natas em vendas. É algo treinável, você já falou que é assim. E Maurício, só te respondendo aí o que você perguntou, e a gente vai conversar o porquê que é tão importante você saber vender, e vender é um treino diário, tá? Pensa o seguinte, você precisa conhecer, além do seu produto, do seu serviço, do seu mercado, dos seus clientes, de como é o comportamento do cliente para você fazer a melhor abordagem. E eu tenho até um dado interessante para você que é empreendedor, para você que é vendedor. Nos primeiros 5 anos, é um dado até do Sebrae, 80% das empresas acabam quebrando. Tem vários fatores que eu poderia elencar aqui, desde gestão, pessoas, mas eu vou puxar para o que a gente está conversando. Vendas. Vendas é essencial para a sobrevivência de qualquer negócio. Não adianta você ter um bom produto, você ter um bom serviço e você não conseguir vender. Você precisa ter as estratégias adequadas de vendas. Porque se você não vende, eu falo, quem não está vendendo, infelizmente está fracassando. Então a gente precisa rapidamente aprender as melhores estratégias. E eu sempre vejo, quando eu estou conversando com alguns clientes, as principais dificuldades que eles têm quando se tratam de vendas. Uma dessas dificuldades que eu vejo é a construção da base de clientes. Estou começando meu negócio hoje, já estou começando a ser vendedor hoje. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para construir a minha base de clientes? Hoje é muito comum você ver um empreendedor perdido. Ele até tem conhecimento sobre o negócio dele, mas ele fala, e agora? Como é que eu vou fazer? Abrir uma loja, como é que eu vou fazer para atrair novos clientes? Tenho um serviço, presto serviço, como é que eu vou fazer para atrair esses novos clientes? Então, é muito importante você fazer a construção dessa base de clientes. E como você vai construir essa base de clientes quando você não é conhecido? Porque as principais dificuldades, não sei se isso aconteceu com você também, Pamela, lá no começo do seu negócio, mas normalmente quando você não é muito conhecido no mercado, quando as pessoas não conhecem a sua marca, olha, você tem que suar muito a camisa para você começar a conquistar os seus primeiros clientes.
Eu vejo muito isso das pessoas. E como é que você pode fazer aí no seu negócio? Ou talvez na sua empresa, se você é um profissional CLT. Você precisa fazer coisas que grandes players já fazem. E o que eles fazem? Eles fazem o incentivo aos novos clientes. Não sei se vocês já repararam, e eu trouxe aqui até alguns exemplos. Por exemplo, uma marca como a Smart Fit. A Smart Fit, quem não conhece, é uma rede de academias muito grande. Mas toda vez que eles têm estava fazendo estudo, toda vez que eles têm um processo de expansão, ou seja, embora eles sejam muito conhecidos a nível Brasil, eles têm uma estratégia bem estabelecida quando fala na construção da base de clientes. E qual que é essa estratégia que eles utilizam e que você pode utilizar no seu negócio? Um dos exemplos, você precisa criar, e é o que eles criam, dar algum benefício para o cliente, para ele fazer parte da sua base. Por exemplo, a Smart Fit, ela tem um incentivo ao cliente. No primeiro mês você paga R$ 29, no primeiro ano você tem um desconto. Mas eu estou falando, você está falando de um negócio que é grande, que é estabelecido, que tem marca. E o que eu que vou fazer? Eu que tenho um pequeno negócio e estou começando aqui. Eu vou te dar um exemplo do Vanoel do Coco. Eu moro no Espírito Santo, e aqui é uma cidade de litoral. E Pamela, tem um homem aqui que ele sensacional. Ele começou com uma barraquinha de coco na praia. E é muito legal quando a gente traz o exemplo mais próximo de qualquer pessoa. E o que ele fez? Ele, sem saber, eu estava trocando uma ideia com ele, ele fez esse primeiro passo aqui. O que é o primeiro passo? Estabelecer sua base de clientes. O que ele fez? Ele falou, Jorge, no meu primeiro dia, eu separei 100 cocos. Cada pessoa que passava ali, eles não me conheciam. Eu não tinha marca, eles não sabiam meu preço, eles não sabiam nada. Eu tirei para não vender no primeiro dia. Cada pessoa que passava no local, eu entregava um copinho de água de coco. A pessoa passava correndo, estava cansado caminhando perto da minha barraquinha, eu entregava um copinho de água de coco. O que isso gerou? Quando você estabelece um benefício para o cliente e quer estabelecer sua base, ele deu um copinho de água de coco, a pessoa tomava o copinho de água de coco e criava uma reciprocidade. O que ele fez? Ele incentivou esse cliente. Porque, não sei se vocês são assim, mas toda vez que alguém faz algo por mim, eu gosto muito, intuitivamente, eu acabo retribuindo essa pessoa. E assim, você tem que fazer em vendas. Tudo tem que ser pensado minuciosamente no seu negócio. Porque é um negócio muito profissional. Não temos mais tempo para as pessoas que acham que vender é só sair falando. Eu falo bem, eu vou vender. Não, eu sou mais introspectivo, eu não consigo vender. Não, todo mundo consegue vender. O que você vai trabalhar é o aspecto de venda dentro do seu perfil, que é muito importante. E esse primeiro ponto aqui é sobre isso, é você estabelecer uma base de clientes. E tem que ter estratégias para isso. Um outro insight que eu lembro aqui é da Uber. Quem não usou a Uber lá no começo, quando ela veio para o Brasil, eles davam um incentivo, a corrida num preço barato, você ganhava um voucher para a primeira corrida, poderia falar tantas outras, Boozer, entre outras empresas. Eles sempre têm uma estratégia certa para estabelecer a base de clientes. Agora, e eles você ainda que tá continuam com esses incentivos, né? Tá sempre dando um desconto, dando um voucher. Então, olha a questão ali, né, de você estar fidelizando o seu cliente, né? O Thiago, ele colocou aqui, né? Vender não é insistir incansavelmente, exatamente. Porque às vezes as pessoas associam a venda a você insistir. Tanto que os vendedores são vistos como pessoas chatas, né? Porque fica ali Exato. insistindo. Mas existe uma maneira certa, uma estratégia para fazer isso, né? O Rafael, ele colocou aqui, ó. Procurar o que o seu cliente quer não é fácil, né? Até porque existem vários gostos, sim. Mas nesse caso aqui, o mais importante é você realmente identificar. Quando você consegue identificar e definir o seu público-alvo, fica um pouco mais fácil do que você sair atirando para todos os lados. Então, quando a gente conhece, a gente determina o perfil do nosso público, né, dos nossos clientes, isso ajuda bastante. O Sim, Edgar, né, colocou, por isso que vender é uma arte. Realmente. exatamente. E assim, o Maurício colocou, incentivo é diferente de promoção. Sim, o Sim, incentivo
O incentivo, na verdade, a promoção ela vai entrar até, a gente vai falar mais à frente, como uma das estratégias. O incentivo, pensa o seguinte, Maurício, você quer trazer aquele cliente para a sua base, você quer fazer com que aquele cliente te conheça. Então, o que, que você vai fazer? Você vai dar um incentivo, você vai facilitar a vida dele. Por quê? Eu não sei vocês, mas normalmente a gente, como consumidor, quando a gente não conhece uma empresa, você tem que ter um incentivo muito grande para você comprar com ela, porque você fica um pé atrás. Será que que eles vão me entregar? Será que o serviço é bom? Será que eu... Porque a gente tem a tendência de sempre comprar onde a gente já se sente mais confortável. Então você precisa, você que está começando a empreender, você precisa rasgar essa bolha, você precisa ter essa estratégia de incentivo. O que, que eu posso fazer? Talvez o seu incentivo, se você trabalha com serviço, é dar uma consultoria gratuita para o cliente. Ah, vamos conversar aqui que eu quero entender a sua necessidade, eu quero saber como eu consigo te ajudar. Você vai gerar tanto valor para essa pessoa que ela vai acabar comprando de você. Então, tem várias formas. Não necessariamente você precisa abaixar seu preço, ou precisa dar um desconto, mas você tem que pensar o que, que eu posso fazer para atrair o meu cliente. Eu já vi salão no shopping que as pessoas chegam lá, faz um café, atende bem, faz alguma coisa para chamar ali, vem fazer uma foto aqui para você, para divulgar aqui, a gente vai te dar uma foto. Eu tinha um tio que tinha uma empresa de fotografia, agora as pessoas não revelam tanto, mas ele ia nas casas fazendo fotos, e o que, que ele fazia? Eu estou te dando uma foto aqui para você colocar num quadro, a primeira foto é gratuita, mas eu vou fazer mais uma série de fotos, se você gostar eu te vendo o álbum. Ou seja, ele dava um benefício para o cliente aceitar. Ele fazia uma sessão de fotos gratuitas, dava uma gratuita e depois ele fazia o quê? Vendia. Então, isso é bem importante. E isso tem a ver com a questão do incentivo que a gente estava falando. Mas eu queria que as pessoas colocassem aqui, você já tinha parado para pensar que é tão importante você trabalhar uma estratégia de vendas? Ou dois, não, você só estava tentando vender de forma aleatória, do jeito que você acha mesmo. Como é que está aqui? Comenta aí um ou dois para a gente estar entendendo onde a gente está aqui com vocês. E assim, Jorge, eu costumo dizer que tem muita gente que não vende. As pessoas compram dela. Então, quando você não tem estratégia, você não faz uma venda. As pessoas compram de você. E isso é diferente, porque você acaba deixando muita venda ir embora, né? A venda, ela precisa ter uma estratégia, né? E como foi perguntado, o incentivo não está ligado à parte financeira de você dar desconto, né? Foi isso que você falou. Quando eu estava procurando uma depilação a laser para fazer, tem algumas empresas que elas fazem assim, elas te dão um pacote de uma área, elas têm lá algumas áreas, e elas te dão realmente o pacote, não é uma sessão. Então, você quer fazer um pacote de axila, você vai ganhar 10 sessões de axila. Se você vai virar cliente delas ou não, elas não sabem, mas elas se garantem, né? Na qualidade do serviço que elas vão entregar. E aí elas fidelizam, aí elas fecham a venda. Então, tem muita estratégia. Muitas pessoas ficam muito presas ao que eu falei, né? A etapa 2, né? Que é a venda ali direta. Essa é uma parte que é muito importante, né? Mas rapidinho, gente, aqui, ó. Lembrando, para quem está entrando agora, tem bastante gente entrando, né? O tema da live de hoje é vendas. Então, aperta o coraçãozinho, pega o aviãozinho, manda para os amigos de vocês, chama eles para a live. Não tem problema pegar agora, eu sei que a gente já falou bastante coisa, mas qualquer coisa a gente vai deixar essa live gravada por 24 horas, então vale a pena as pessoas assistirem para a gente quebrar esses tabus e vocês começarem a entender a importância de se desenvolver no setor de vendas. Muita gente acaba esquecendo, negligenciando que a vendas é só uma etapa, é só uma parte do teu negócio. Só que as vendas, ela está ali interligada aos outros setores da tua empresa. Então, para você saber, boa noite, Rodrigues, para você saber o quanto você pode investir no marketing, você precisa ter um contato ali com as pessoas do financeiro. Quanto eu posso investir em marketing? Qual é a estratégia, né? Então,
As pessoas precisam realmente entender. Quando você efetua a venda, você abre lá, as pessoas entram em contato. Quantas pessoas fecham essa venda? As pessoas que não fecharam, por que não fecharam? Por que você não está convertendo? Quem aqui tem o hábito de procurar saber quando um cliente entra em contato e não compra o produto? Tem o hábito de procurar saber por que esse cliente não comprou o seu produto? Vocês têm um hábito? Vocês que estão aqui na live, gente, me conta aqui pra gente. Por quê? Isso é muito importante. Eu tenho uma pessoa na minha mentoria que ela faz o tráfego pago e ela investe alto no tráfego, relativamente alto para uma empresa pequena. E ela fala, Pamela, 90% das pessoas não fecham. Eu consigo converter 10%. Eu falei, tá, mas vamos analisar? Por que você não está fechando? Essa estratégia de marketing, ó, tem gente falando que não, não, sim. Essa estratégia de marketing, você está fazendo direcionada para o teu público. Por quê? Se o teu público é A e você está fazendo uma propaganda, né, um marketing direcionado para o público C, dificilmente você vai conseguir vender. É claro que se você tiver ali a etapa 2 que eu falei ali, né, de mostrar os benefícios, quebrar as objeções muito bem definidas, você consegue converter essa pessoa que não seria o seu cliente, que é o C, o seu cliente é o A. A sua propaganda chegou para o cliente C. Se você souber fazer uma venda dessa etapa 2 muito bem feita, você consegue mostrar para a pessoa do C que o seu produto atende ele. Mas a grande maioria não vai, porque você está usando uma linguagem para o público diferente, né? Ó, o Rafa colocou aqui, ó, pesquisa de clima interessante, né? E a Evelyn falou, maravilhosas. Boa noite, Evelyn. Então, vamos lá. Boa noite. Você quer falar um pouquinho sobre esse pesquisa de clima? Não, sim. É muito interessante o que você está dizendo, porque, igual você falou, existem etapas da venda. E a venda, antes de vender, uma das primeiras coisas que eu mais vejo como erro dos empreendedores é o que você está relatando aqui. Você pergunta, eu pergunto para os clientes, quem é o seu público? Você pergunta isso para o cliente ele fica pedindo, não, meu público é todo mundo. Não, meu público, ele não sabe. E é muito importante a gente falando de vendas, entenda o seguinte, você precisa entender muito bem o seu público e entende no detalhe para quem que eu estou vendendo. É para o João, que tem idade digital, que está em tal região, que tem o poder financeiro tal. Porque você precisa direcionar toda a sua comunicação. E como a Pamela disse, se você não direciona a sua comunicação, você vai ter muita dificuldade. E eu tenho alguns clientes, advogados, e é interessante que você falou sobre eles geram tráfego pago também, recebem os leads, e aí eles vêm com aquele assunto comigo. Ah, Jorge, sabe o que acontece? É que a maioria dos clientes, eles são curiosos, eles chegaram aqui no meu WhatsApp, mas eles não estão querendo comprar, não, eles só estão querendo saber o preço. Eu falei, verdade? Ele falou, me explica bem, como é que é essa relação com o seu cliente? Ah, ele entrou aqui e falou, bom dia, doutor, eu gostaria de saber o preço para você protocolar o processo tal. E eu falei, o que você falou para ele? Ele falou, eu fui lá e passei o preço para ele, ele sumiu. Eu falei, tudo bem, você simplesmente encerrou todo o ciclo de vendas, porque você nem começou, doutor. Aí eles ficam assustados. Eu falei, doutor, olha só, existe isso serve para qualquer pessoa. Vamos pensar na internet, que hoje as pessoas utilizam muitas estratégias através da internet, e vamos pensar o seguinte, o cliente viu uma campanha sua e ele chegou no seu WhatsApp. Qual etapa que é essa que as pessoas se perdem? O cliente está na primeira etapa do processo de vendas, que é o quê? Prospecção. A internet está sendo um meio para o cliente chegar até você. Ele está na primeira etapa. O cliente chegou, você não tem que sair falando ou já dando preço. Você tem que fazer o que eu chamo de princípios. Levantamento de necessidade. O cliente te procurou a Pama, procurou o Jorge. Eu quero saber o preço para sua consultoria, Jorge. Eu falei, opa, peraí, calma. Qual
que é a sua empresa? Qual que é o segmento? Qual que é o seu objetivo? Vocês precisam saber fazer perguntas para os clientes, para vocês começarem a levantar as necessidades dele, porque talvez o que eu tenho a oferecer para ele não vai se encaixar para ele naquele momento, mas ele precisa ter um nível de consciência de entender, olha, o que você precisa saber? Levantamento de necessidade. Faça perguntas para o seu cliente. Pergunta para ele o que ele precisa, qual que é a necessidade dele, qual que é a dor que ele está sentindo. Isso tem a ver com o levantamento de necessidades. Depois que você entender um pouco as necessidades do seu cliente, gente, vocês vão ver e aplica isso na vida de vocês, nos negócios de vocês, não vão ter nem dificuldade para vender, porque você vai entrar na parte de geração de valor. Pensa o seguinte, Pamela, você Jorge, que tem... deixa eu te contar Oi. rapidinho, porque Claro, você claro. falou da importância de fazer perguntas, né? Então, para quem não tem o hábito de fazer isso, existem dois tipos de perguntas, né? As perguntas fechadas e as perguntas abertas. Então, no processo de vendas, esse primeiro passo é você identificar quais são as necessidades do teu cliente, para você conseguir explicar para ele os benefícios que o seu produto tem em função de ajudar ele a solucionar o problema. Então, existem as perguntas abertas e as perguntas fechadas. Você sempre usa as perguntas abertas, porque as fechadas ele vai te dar como resposta sim ou não. Então, por exemplo, você gosta de maçã? A pessoa vai te dizer sim ou não. Agora, se você usa as perguntas abertas, qual, por quê, como, né? Então, por exemplo, quais são as suas frutas favoritas? Aí a pessoa vai falar maçã, banana, nananã, e ela vai falando ali. Depois ela vai falar, não, porque eu adoro a maçã por causa disso, disso, disso. Por que você gosta de maçã? E aí a pessoa ela vai te dar como resposta muitas informações. E aí você vai captando essas informações para usar isso, para mostrar para ela que o teu produto atende a necessidade dela. Então, sempre utilizar as perguntas abertas, tá bom? Rapidinho, ó. O Rodrigues falou aqui, ó, eu pago comissão por indicação para as minhas vendas de carro. Com isso, eu ganho mais divulgações dos meus carros e eu não tenho loja física. Olha, uma boa estratégia. Para quem está chegando agora, gente, o tema da live é sobre vendas. Aperta o aviãozinho, chama as pessoas para a live, convida as pessoas, aperta o coraçãozinho, ó. Estética automotiva. Irei abrir uma loja em outro país. Como vender, não sei a língua local. Bom, aí aqui você vai precisar estudar um pouquinho. Toda vez que a gente abre um novo negócio, a gente quer abrir, a gente precisa entender desse mercado e onde vai ser esse meio de divulgação. Essa loja, né? Você está falando aqui, vai abrir uma loja, não sei a língua local. Essa loja, né? É uma loja física, a princípio, pelo que eu entendi, né? Então, você vai ter que entender ali aonde você vai abrir essa loja. Provavelmente, você não fala, mas você vai ter funcionários que falam essa língua. O ideal é que você tenha uma pessoa responsável que fale a sua língua e fale a língua das pessoas que trabalham nesse local. E outra, eu te aconselho urgentemente a aprender essa língua local, para você não ficar dependente dessa pessoa que vai ficar responsável fazendo essa conexão entre vocês e os seus funcionários. Então, se você está pensando em ir para outro país, você precisa começar a dominar pelo menos um pouquinho ali o básico para você conseguir se comunicar com os seus colaboradores ali. Ó, o Bandit colocou um bom livro sobre o assunto em pauta, O Sabor da Qualidade. É um bom livro. Eu não conheço. Já vou anotar aqui para mim. Obrigada aí pela dica. Vamos lá, Jorge? Vamos lá. E seguindo aqui, quando você tem todas as informações, fez as perguntas abertas para o cliente e tentou sondar ele o máximo possível, você já vai entender a necessidade dele. O que você vai fazer? Vai gerar valor. Vai fazer uma proposta de valor para o cliente. Porque, olha só, vamos dar um exemplo simples. Imagina que uma pessoa está entrando numa loja. Uma mulher entrando numa loja, um homem, para comprar uma roupa de casamento, para uma festa. Se essa pessoa entra na loja e fala, eu vim aqui comprar uma roupa, o vendedor não pergunta nada e já direciona ele. Olha só, eu quero ter essas roupas aqui que estão em promoção, tem esse sapato aqui que está muito legal, olha, esse preço aqui tá bom, compra ele. O cliente vai olhar e falar, ele não sabe nem o que eu preciso, ele não sabe nem a minha necessidade e já está querendo me vender, aí entra aquele negócio, o vendedor só quer empurrar
Um outro amigo aqui falou que ele tem uma loja de carro. Talvez vai chegar um cliente na loja de carro dele, ou ele vai vender um carro para um cliente, que o cliente preza por motor, ele quer um carro com motor forte. E ele vai falar, não, esse carro aqui é econômico. Então é inversamente proporcional. Não tem como um carro ser muito econômico, ter um motor 2.0 e ser o mais econômico da categoria. Não tem. Então você precisa entender, porque você vai gerar valor para o cliente. Uma vez que você gerou valor para o cliente, você entra no processo de negociação com ele. Em alguns segmentos, esse processo ele é muito rápido e muito dinâmico. Principalmente o segmento que ele é tete a tete, o varejo. Quando a gente trata de vendas de serviços ou de produtos com valor mais agregado, você tem um processo que você tem que seguir até chegar à tomada de decisão e o fechamento do negócio. Muitas vezes, os meus processos de venda são processos um pouco mais longos, são vendas de valor agregado. Então, você tem que respeitar cada etapa dessa do processo para entrar no processo de negociação. E tem uma coisa que é importante, Pamela, que você até comentou lá atrás, que as pessoas não fazem tão bem, que é o gerenciamento do ciclo de vendas. Elas não sabem gerenciar isso muito bem, porque às vezes estão perdidas, porque às vezes não têm ainda esse conhecimento, mas uma das coisas mais importantes que eu sempre tento trazer para os clientes é a seguinte questão: quantos clientes você precisa atender para fechar a sua primeira venda? Vocês que estão aqui na live, vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Quantos clientes você atende hoje no seu negócio e fecha uma venda? Qual a sua taxa de conversão, né? Quando você sabe quantos clientes que você fala, quantos clientes você fecha, você descobre a sua taxa de conversão. A cada 10 clientes eu fecho um. Beleza, você já tem um número. Então, isso é a sua taxa de conversão. Quanto que é o ticket médio de vendas que você tem hoje no seu negócio? São informações que tratam muito sobre o gerenciamento de ciclo de vendas. Em que momento esse cliente está? É um cliente que é um cliente frio? É um cliente morno? É um cliente que está para o fechamento? Porque entende o seguinte: tudo que vocês fizerem vai ser muito válido, mas a decisão final de fechar o negócio está na mão do cliente. Tem clientes que tomam decisões rápidas, tem clientes que são mais racionais, eles pensam mais. Tem clientes que vão pegar o preço que você vai fechar daqui a um mês, ou daqui a um ano, daqui a 2 anos. Então, você precisa gerenciar muito bem, e eu falo que isso é um funil de vendas. Todo mundo que tem um negócio precisa ter um funil dos clientes que estão entrando, seja você uma academia, seja você um vendedor de serviço, seja você um vendedor de carro, seja você um médico, por exemplo, que acontece muito de escritórios odontológicos, clínicas odontológicas, terem vários pacientes ligando para marcar algum procedimento. Quantos desses que ligam e realmente fecham? Então, você precisa ter isso bem fluido para que você não tenha dor de cabeça. E tem uma outra coisa que eu vou trazer aqui, elencar para vocês, conheça bem do seu mercado, porque isso vai influenciar diretamente nos seus negócios. Ah, Jorge, conheça do meu mercado, como assim? Ah, meu produto é o melhor, porque todo mundo acaba, de certa maneira, falando, quem é seu concorrente? Ah, não tenho concorrente não, porque aqui no meu bairro eu sou melhor, aqui na minha cidade eu sou melhor. Não, você precisa conhecer do seu mercado. Sabe por quê? Porque quando você conhece do seu mercado e de cada cliente, você vai ter... Eu sempre falo para o cliente e trago assim, uma análise de SWOT. Quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos? Como é que você está em relação ao seu mercado? Faça esse estudo. Um dos mercados que eu atuei, que era o mercado de elevadores, eu tinha 44 clientes. 44 concorrentes numa cidade de aproximadamente, meu raio de atuação era um local de 1 milhão de pessoas. Então, eu tinha muitos concorrentes concentrados ali naquelas cidades. E o que eu tive que fazer? Estudar concorrente por concorrente e entender que o meu diferencial competitivo não era preço, não era só preço. Eu precisava ter uma entrega diferente para o cliente. Então, quando o cliente vinha e falava, olha, Jorge, a sua empresa está cobrando mais caro na manutenção. Mas eu falei, mas quantos itens de manutenção, que era manutenção de elevador, quantos itens eles estão fazendo? Ah, não sei. Eu falei, deixa eu te mostrar aqui na sua ficha de manutenção. Ele faz manutenção de 10 itens, a minha empresa faz 44 itens. Eu estou dando um exemplo simples, mas quando você conhece o seu mercado, você tem propriedade para você falar. Você precisa conhecer o seu mercado, você precisa conhecer a sua região, porque é tão bom
quando você sabe que você está ofertando um valor agregado alto para o cliente, quando você sabe que o seu preço está dentro do mercado e o que você vai entregar é diferente. E principalmente, gente, tenham segurança do que você está fazendo. Porque se você for trabalhar com vendas no seu negócio ou para alguma empresa como CLT, você precisa ter segurança na sua fala. Você precisa conhecer profundamente o que você está fazendo. Porque se você não tiver segurança na frente do cliente, se você gaguejar, ou às vezes se o cliente pergunta algo que você não sabe, fale que não sabe e que vai buscar informação, porque depois você vai passar para ele, isso não é nenhum problema, mas tenha segurança no que você está fazendo. E é tão importante, Pamela, uma coisa, é que as pessoas, elas, quando se trata de vendas, elas leem muito pouco, elas estudam muito pouco. Saiu um dado que, em média, as pessoas que trabalham com vendas ou que têm algum negócio, elas leem, em a média geral, 2 livros e meio no ano. E eu ainda estou achando que é muito, porque tem muita gente que não lê nada, não faz nenhum curso, não faz nenhuma mentoria, não faz nenhum investimento. Então, O que ele colocou aqui, ó, exatamente o que o livro aborda, a importância do treinamento dos seus funcionários para a venda. Isso é uma coisa assim que geralmente não é uma cultura das empresas, né? Investir em vendas. Às vezes a pessoa, ela contrata uma pessoa, aí já começa o problema. Na hora da contratação, porque às vezes a pessoa não tem experiência, e tudo bem, de repente você identificou na pessoa uma habilidade dela ser treinável. Então, você contratou por outros motivos. E aí você faz o processo ali de treinamento. Só que muita gente não faz esse processo. Simplesmente dá o script e fala, ó, esse aqui é o script, segue ele e pronto. Quando, na verdade, o script não tem que ser uma coisa engessada. Ele é um roteiro, é um norte. E você vai adaptar ele de acordo com o cliente que for chegando. Né? Ó, o Thiago botou aqui, ó. Médicos, fisioterapeutas. Ih, sumiu aqui para mim. Ah, não consegui ver o Thiago. Sumiu aqui, ó. Médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, professores de educação física, contadores, advogados também vendem. Com certeza. Muitos não se dão conta da importância da venda propriamente dita. Não se dão. Eles, na verdade, nem enxergam a importância que deveriam estudar sobre isso para vender. Eu sempre falo, tanto aqui no meu Instagram, como nas minhas mentorias, muita gente também acaba falando, eu não preciso dos meus concorrentes, eu não fico de olho nos meus concorrentes, eu faço o meu negócio e pronto. Quando, na verdade, você tá de olho no seu concorrente é muito importante, porque ele não te deixa ficar na zona de conforto e ele te mostra coisas que você pode aderir, dando só aquela adaptada e trazendo para a essência do teu negócio, e coisas que você não deve fazer. Uma coisa que eu sempre falo você, por exemplo, você tem um restaurante e com um ticket médio baixo. Você tem que ir no restaurante de ticket médio, de ticket médio e do ticket alto. Por quê? Você vai lá naquele que está acima de você e vai falar, deixa eu ver o que ele está fazendo aqui, que eu posso utilizar dentro do meu negócio. O que aquele bambambam está fazendo que eu possa agregar ao meu serviço? É claro que você vai adaptar a tua realidade. Mas imagina, você pegando uma dica, algo que aquele cara faz, aquela empresa faz, e você divulga ele no teu negócio, a pessoa vai falar assim, caramba, eu só vi o restaurante tal fazendo isso, fulano tá fazendo parecido, quero ir lá. Olha você vendendo aqui, né? Então a gente precisa ter esse olhar que a concorrência ela é muito importante, porque a gente aprende o que fazer, aprende o que não fazer, né? E faz com que a gente não fique ali na zona de conforto. Porque tem muita gente que fala assim, em time que tá ganhando não se mexe. Quem disse? Né? Verdade. A gente sempre pode melhorar. Então, em time que tá ganhando se mexe sim, mas se mexe com estratégia, com visão, com sabedoria, analisando. Então, assim, em time que tá ganhando se mexe sim, porque a gente sempre pode melhorar. A gente tem que sair da zona de conforto, né? Você quer ver um bom lugar que eu falo para todo mundo aqui, para aprender a vender? Vai lá na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Dá uma passadinha ali da Rua de Búzios. O pessoal, eu sempre brinco, falei, gente, é o pessoal vendedor aqui, mas eles são
tão cativantes, porque é um mercado que eu falo, o Rio de Janeiro, ele respira turismo. E meu pai é carioca, tem muitos primos, a família toda aí do Rio, eu moro aqui no Espírito Santo, e eu acho muito massa essa característica de saber lidar, né? Claro, que todo lugar, só que todo mundo tem seu jeitinho, você tem que ter uns que são mais pertinho, mas assim, no geral, quando eu vou ali na região dos lagos, do Cabo, eles geram um valor absurdo. Você vai lá, a pessoa te atende, e te atende tão bem, e você se sente cativado e você acaba comprando. E por isso que é importante você olhar sua concorrência, olhar o que eles estão fazendo, porque você só vai adaptar. Eu vou dar um exemplo. Hoje a gente está aqui no Instagram. Lembra que lá atrás era o Facebook, aí ele comprou o Instagram do brasileiro, aí teve um tempo que todo mundo, antes de ter o Story, o pessoal via muito Snapchat e tudo mais, receberam uma oferta de compra, eles não venderam, aí o que o pessoal do grupo Meta fez? Criou o Stories. E aí depois criou o Reels para concorrer um pouco ali com o TikTok, que um pouquinho lá com aqueles vídeos curtos do YouTube. Agora veio uma nova ferramenta que é similar ao que o Twitter faz. Ou seja, eles estão sempre estudando o mercado o tempo inteiro. E são empresas multimilionárias, bilionárias, estão sempre estudando o mercado. Então a gente não pode ficar para trás. Até aqui... Aproveitando, Jorge, rapidinho, que você começou a falar dessas redes, eu queria saber de quem está aqui, quem utiliza mais de 3 canais de vendas para o seu negócio. Me fala aqui, gente, vocês que estão aqui, quem utiliza mais de 3 canais de vendas? Porque hoje em dia as pessoas ficam presas ao... Se é uma loja física, fica presa só a parte pessoal, né, ali, presencial, Sim. e de repente só o Instagram. Mas, assim, existem vários outros canais para você efetuar a venda, né? Para você fazer a sua venda. Tem o WhatsApp, tem a questão ali da indicação, né? Um indica o outro. Tem, dependendo do teu tipo de negócio, o YouTube. Tem ali o e-commerce para você fazer as suas vendas. Então, fala aqui pra gente, quem tá aqui, quem utiliza mais de 3 canais? Ou, ó, a estética automotiva, 2 canais. Quais são esses 2 canais, estética automotiva? Fala pra gente. Quem utiliza o WhatsApp, né? Porque hoje em dia o WhatsApp ele tem até o WhatsApp ele é até automático, se você, né, fizer ali, souber fazer, né, e contratar o serviço e tal, tem aquelas perguntas automatizadas que isso facilita o processo da sua venda, né? Então, assim, a gente ter uma mente aberta e utilizar, ó, OLX e Facebook. Ludmila colocou aqui, ó, Lucas Otti. Então, ó, OLX, então a gente tem, ó, Facebook, OLX, a gente tem Instagram, TikTok, a gente tem WhatsApp, a gente tem YouTube. Mas o que a gente tem aí? Os e-commerces, né? Hoje em dia, né, a gente vê aí, você pode botar a tua loja dentro da Americanas, Mercado Livre. Então, o boca a boca, isso aí. Tem uma coisa interessante quando a gente fala sobre canais de vendas e um canal de venda que você pode explorar muito é a questão dos meios digitais. Você citou ali várias redes sociais, YouTube, TikTok. E tem uma coisa que eu vejo crescendo cada vez mais e poucas empresas olham para isso. Eu digo para o meu cliente o seguinte: primeira coisa, rede social é sua casa alugada. Você precisa ter sua casa própria. O que é sua casa própria? Tem a página da sua empresa. Porque Orkut parou, Facebook, as pessoas não utilizam tanto. Hoje é o Instagram. E, de repente, amanhã, digamos que amanhã o Instagram não esteja mais funcionando. Onde vai ser sua casa própria? Sua casa própria é o seu site. Se você vende produto ou serviço, mentoria, você precisa ter o site da sua empresa. Ah, Jorge, mas como assim um site qualquer? Não, você precisa ter um site totalmente estruturado, com uma comunicação, com chamadas para ação, para atrair seu cliente. Uma outra coisa interessante é que muitas pessoas já começam a fazer isso, mas mais grandes empresas, os pequenos empreendedores talvez não estejam olhando tanto, é a questão do tráfego pago no Google. Pensa o seguinte: quantos de vocês aqui, em algum momento, precisaram procurar um produto ou um serviço que a primeira coisa que fez foi abrir a sua aba ali e digitar no Google: a empresa de manutenção, academia, preço de celular? Quantos de vocês não fazem isso no automático? E o que você faz? Quando você digita no Google algum segmento que você esteja procurando, oficina,
acontece que tem os anúncios patrocinados, que são os 3 primeiros que aparecem ali quando se trata de serviços, e isso te dá um diferencial competitivo muito grande. Pensa o seguinte, depois dessa live, pega aí na sua região, ah lá, a Estética Automotiva já fez, pega aí na sua região e joga alguém do seu segmento e veja, quem será que do seu segmento, nesse momento, está aparecendo no Google? Porque um outro dado que eu vou trazer para vocês que é importante na área de vendas é que 9 a cada 10 pessoas, antes de procurar uma empresa, um produto ou um serviço, eles vão pesquisar no Google. E vou dar um outro dado para vocês. 33% das pessoas que entram dentro de um site, quando ele está com os pilares todo estruturado, com a comunicação assertiva direcionada para o público, eles acabam se transformando clientes. Ou seja, quem aqui nessa live hoje tem trabalhado o tráfego pago dentro do Google? Quem aqui hoje tem um negócio e tem uma loja online que eu tenho uma loja de roupa, mas eu não estou vendendo. Você está fazendo um tráfego pago para atrair o cliente para sua loja de roupa? Você já tem uma loja online? Eu vendo mentoria, eu dou curso, eu vendo carro, beleza, você está na OLX, você está no Facebook, mas você está tendo a sua estrutura para você direcionar o cliente? Tá aqui, entrou um personal aqui, ele mora aqui no meu prédio, ele é personal, tem uma carteira de clientes muito boa, mas ele tem um programa dele de musculação sem dor, onde atende várias pessoas do Brasil, mas através do aplicativo dele, que ele está digitalizando e agora está nesse processo de criar estratégia para escalar. Então, o que vocês têm feito aqui? Alguém aqui já tem trabalhado outras ferramentas? Tem tido um posicionamento no digital? Porque o digital ele é real, ele é hoje. É o que você precisa fazer hoje para você se destacar do seu concorrente. Ô, Pamela, até falando, a gente está falando de empreendedorismo, está falando de vendas. Você, quando começou lá atrás, lá com a academia, que você falou que pegou a academia, vocês iniciaram o negócio, como é que eram as ações que vocês utilizavam lá para ter clientes? Foi mais à base dos amigos indicando? Tinha muitos concorrentes na região? Como é que funcionava lá na época? Então, essa academia que nós assumimos, nós éramos estagiários dessa academia e a gente caiu meio, a gente era estagiário, eles assumiram falência e a gente falou, vamos pegar, pegamos. E aí a gente descobriu que a dívida era muito maior por uma falta de gestão deles, eles não sabiam realmente o que eles estavam, qual era o rombo da empresa, né? E eu vou te falar, no início não tinha estratégia, né? Eu tinha, eu acho que 20 anos, e a gente era muito cru, não se falava sobre empreendedorismo, não tinha esse mundo de informações de fácil acesso como a gente tem hoje. Conta, né? Então, a gente foi muito na tentativa e erro. A gente tentava aqui, tentava ali. Então, o que a gente fez? Como a academia tinha poucos alunos, a gente quis o quê? Gerar valor para aquilo que a gente entregava. Então, a gente colocava a caneleira no pé. Todo aluno que saía da musculação, a gente fazia um mini shiatsu neles. Então, assim, era muito interessante que a gente via os meninos mais novos, que eram meio marombas, assim, sabe? Acabava o treino e ficava lá esperando, assim. Aí a pessoa falava, tá esperando o quê? Tá de bobeira hoje? Não, tô esperando o meu relaxamento aí que eu quero fazer. Então, assim, às vezes a gente acha que não é o perfil, mas às vezes é. Então, o nosso trabalho foi muito de formiguinha, né? A gente focou muito no atendimento. Então, era o atendimento na recepção e o atendimento no pós-venda, dos alunos que já estavam ali. Então, na época, a gente não fazia conversão de vendas, o aluno chegava ali, pedia informação, a gente passava, não fazia pergunta nenhuma, só passava o valor, só perguntava assim, né? Tem algum interesse? Veio buscar alguma atividade? Foi indicação médica? Não foi? Mas o básico, mas sem estratégia de vendas. Mas a gente foi, aos pouquinhos, a gente foi aprendendo, buscando, aprendendo aqui, aprendendo ali. Tentava uma coisa, não dava certo, fazia outra. Mas a gente sempre teve em mente que a gente não podia ficar parado. Então, a gente estava sempre em busca de melhorar e a gente ouvia muito os nossos clientes. Isso é uma coisa assim que foi desde o início. A gente sempre ouvia os nossos clientes. Então, nem sempre
a gente fazia aquilo que eles pediam. E na Sim, época, a gente não tinha muito hábito de explicar o porquê que não se podia. Depois a gente entendeu que se a gente explicasse o porquê da gente não conseguir atender aquela necessidade, a gente conseguia gerar uma conexão maior, para não passar a percepção de que eles não fizeram porque não quiseram. Então, sim, a nossa estratégia foi essa, gerar valor e entregar além daquilo que eles tinham comprado. perfeito. Eu te perguntei que eu acho muito interessante que eu também, há alguns anos atrás, eu tinha uma empresa de limpeza, que o nome dela era White Limpezas, e eu, inclusive, quebrei. Eu quebrei exatamente por essas questões. Eu fui estatística na época. Eu tinha 22 anos, eu quebrei, eu peguei um momento de transição onde tinha uma PEC das domésticas, onde as pessoas tinham que contratar as domésticas e assinar carteira, e muita gente não queria. Eu falei, opa, beleza, tenho a ideia do bom negócio. E foi durante um tempo, contratava as meninas e terceirizava o serviço de limpeza. Só que eu entrei na estatística porque eu sabia vender, mas eu não conhecia nada do negócio de limpeza. Eu não sabia o quanto uma dona de casa é exigente quando se trata de alguém dentro da casa dela. E eu quebrei naquele momento também por uma questão de saber lidar com as gestões, com as emoções, que é algo até que você ajuda a conciliação da vida pessoal do empreendedor com o negócio dele. E eu quebrei uma empresa com 20 funcionários, quebrei assim, né? Resolvi fechar porque aquele negócio estava me gerando mais estresse do que dinheiro. Gente, por que a gente está falando muito aqui sobre vendas, falou sobre vendas, ainda está falando, falou sobre a importância de se planejar, porque tudo o que vocês estão recebendo aqui, talvez se a gente estivesse lá atrás, no meu caso, há 10, 15 anos atrás, eu tivesse já aprendido isso, e a mentalidade que a gente tem hoje, a gente ia evitar muita dor, porque a gente aprendeu na base da cabeçada e estudando, e eu vou falar para vocês, dói demais você quebrar um negócio, dói demais você deixar de vender, dói demais você perder a oportunidade. Eu lembro que quando eu fechei meu negócio, eu fechei em prejuízo de R$ 80.000 e depois demorei alguns anos para me conseguir me restabelecer e voltar de novo. Mas dói, por quê? Você precisa ter, você que é empreendedor, você que tem um negócio, você precisa desenvolver algumas habilidades. Não é só simplesmente, eu tenho um filho, eu vou lá e vou me jogar. Gente, se jogue, mas se jogue com consciência. Se jogue com as dicas que a gente deu aqui para você conhecer seu público. Se jogue, mas pense, tenha um plano bem estabelecido. Vocês precisam ser o máximo possível, trabalhar de forma profissional. Precisa ter estratégias bem definidas. Olha que maravilha. A Pamela, ela, mesmo em meio a tudo isso, que eu imagino que não tenha sido fácil, ela e o Thiago, o esposo dela, eles conseguiram vencer e estão expandindo e estão crescendo, mas por quê? Ela teve que expandir também a mentalidade dela. E tem uma coisa que eu falo, é que vender também é algo muito emocional. Pensa bem, quantas vezes vocês pararam e bloquearam por causa de alguma crença que você tem? Porque você tem que começar primeiramente expandindo a sua mentalidade. Cara, eu falo para todo mundo, acredite em você primeiro, acredite em você segundo, acredite em você terceiro, porque ninguém vai ficar te dando tapinha nas costas, não. É vocês que vão ter que pegar ali, ó, você talvez sua esposa, você e seu esposo, você e seu sócio, vocês vão precisar abraçar sua ideia e vão precisar vender o seu produto. Você precisa expandir a sua mentalidade. E tem 3 princípios que eu posso trazer aqui para vocês também, e, e que todas as pessoas precisam quando se trata de vendas, né? Porque eu digo, é emocional. Quando você está muito mal emocionalmente, às vezes você não consegue performar. Quando você fica muito preocupado, você não consegue performar, por mais bom que você seja. E esses 3 pilares que eu fui aprendendo ao longo da vida, Pamela, e cada um aprende de uma forma, eu vi que a causa de eu ter quebrado e ter perdido muito dinheiro foi isso que me faltou. A primeira coisa, e a gente já falou isso hoje aqui, autoconhecimento e autodisciplina. Quanto que vocês que estão aqui, que têm um negócio, que querem vender mais, que querem ampliar seus negócios, estão se dedicando para, primeiro,
Você está conhecendo o seu próprio negócio? Você está tendo disciplina? Porque a Pamela e o Thiago, eles bem sabem que para você conseguir e fazer um negócio prosperar e crescer, você precisa ter um pouco de disciplina. Você precisa trabalhar bem o seu emocional. E também precisa ter disciplina e precisa de conhecimento, que é o que a Pamela falou. A gente testa uma coisa, não deu, muda, testa outra e vai vendo uma coisa que vai dando certo, vai vendo outra coisa dando certo. E esse é um ponto. O segundo ponto, gente, eu falo que é pessoas. Entende o seguinte, quando a gente está falando de vendas, a gente está falando da relação pessoal, de pessoa para pessoa. Você não está falando com... Sabe uma coisa que às vezes me dá um pouco de raiva? Por mais que esteja tudo muito automatizado, as pessoas perdem esse relacionamento de face a face ali. Elas não querem mais falar no telefone com o cliente, não querem fazer network. E uma coisa muito importante também, participem de cursos na sua área, de mentorias, de eventos, porque eu falo que o segundo ponto é pessoas. Você que quer vender mais e quer fazer seu negócio crescer, você precisa conhecer pessoas, porque pessoas mudam a sua rota. Eu tenho certeza, e a Pamela depois pode comentar com a gente, quantas pessoas talvez não indicaram? Um cliente indicou o outro, que até hoje continua indicando, que é cliente, que ficou feliz e volta. Hoje eu vi até uma história, isso é muito interessante, de uma cliente que está preparada para uma mentoria, e você falou, seja bem-vinda novamente. Eu falei, cara, uau, que fantástico. Ela passou por uma nova etapa. Nós fizemos um ciclo e ela deu uma pausa e falou, assim que eu estabilizar aqui, a gente retorna. E ele está retornando, na verdade, né? Hoje teve até uma pergunta na caixinha, eu abri uma caixinha ontem, e a pessoa perguntou, né, se acho que a chave ou o segredo para o sucesso é vender mais. E aí eu estava falando que não, porque às vezes a pessoa associa o sucesso à venda, a uma venda grande. E não é, porque não adianta você vender muito se você não tiver estratégia, né? Porque a venda, ela tá ligada com praticamente todos os setores da tua empresa. Então, se você não souber usar esse dinheiro da venda para converter ali em prol do crescimento da sua empresa, não vai dar certo. Foi o que a Rafa colocou aqui, ó, perfeita colocação sobre a mentalidade. Vendas passa muito por isso, passa. Porque não adianta, se você tiver um faturamento muito alto, mas a sua mentalidade não estiver de acordo com o teu negócio, você vai fazer investimento equivocado, você vai gastar além do que deveria. Então, às vezes, você vende 100 mil, mas a sua dívida, a sua empresa está com uma dívida de 130, 150, 200 mil. Então, se você não sabe precificar, que está muito ligado ali com a venda, o negócio não vai andar. Você vai ver e você fala, caramba, vendi tanto, mas o custo do meu produto é tanto, mais os impostos, mais folha de pagamento, mais luz, água, despesas fixas, despesas variáveis. Cadê o teu lucro? Né? Então, tem muita coisa que está interligada com a venda, né? Eu acho que o nosso objetivo aqui hoje foi abrir um pouco a percepção de todo mundo que está aqui, né? Então, se você que está aí, que está gostando, aperta o coraçãozinho. O tema da live é vendas. A gente já está chegando aqui no finalzinho, mas envia, aperta aqui o aviãozinho, manda para as pessoas e falem. Vai ficar gravado por 24 horas. Então, não perca a oportunidade, assistam. Quem tiver dúvida enquanto a gente estiver aqui, manda dúvida. Quem tiver dúvida depois, deixa lá que a gente vai responder. E tem a gente no direct também para perguntar. Perfeito. O Carlos até comentou aqui, o cliente tem que sentir pertencimento, e ele também colocou. É verdade, Pamela, tem que crescer com quantidade, com qualidade, qualidade não com quantidade. Isso é fundamental para todo negócio. E o último passo que eu vou dar aqui também, dentro de todo esse processo, a gente, como você disse, a gente poderia falar aqui horas e horas, mas a gente tem um time aqui para a gente estar trabalhando. O último passo que eu posso dar para vocês, lembrando que eu falei autoconhecimento, autodisciplina, pessoas, que é network, eventos, treinamentos. O terceiro passo, gente, é processos. Por que processos, Jorge? Em dois aspectos. Um são processos de vendas. Sua empresa precisa ter um processo de venda. O cliente chegou, eu vou dar o primeiro atendimento, depois eu vou caminhando com ele para o funil até o fechamento. E é o que eu tenho trabalhado com os meus clientes. A gente cria um processo de venda até ele chegar no final. E o outro, quando eu falo de processo, tem a ver com sua vida pessoal.
muitas vezes, Pamela, você tem conhecimento, você tem tá tendo um pouco de disciplina, você está se conectando com pessoas, mas infelizmente o resultado ainda não está vindo da maneira que você gostaria. Isso acontece muito, gente. Isso acontece na vida como empreendedor, isso acontece quando você é CLT, porque existe um tempo para as coisas acontecerem. E a gente tem que entender e respeitar esse tempo. O que você não pode negligenciar são os passos que você precisa. E eu falo que isso é processos. Normalmente, muitas empresas fecham porque elas pararam. As pessoas elas quebram porque elas desistiram do negócio. Não, As não pessoas espera quebram aí o porque tempo de elas maturação do negócio, né? não esperam. Elas desistiram porque elas pararam. E a gente na vida é assim, a gente precisa suportar o processo. Às vezes você está apanhando, está difícil, está apanhando, não está sobrando nada, está trabalhando no 0 a 0 só para pagar as contas, mas do dia para a noite, como as pessoas dizem, né? 10 anos depois, do dia para a noite, tudo deu certo. Nossa, que sorte aquela pessoa está tendo na vida. Mas não foi todo um processo de construção e conhecimento. Gente, não desista dos seus objetivos. Não desista, pode estar muito difícil. Eu vou trazer um exemplo de vendas real de uma empresa bilionária, que é a KFC, que trabalha com aqueles franguinhos nos shoppings. É uma franquia mundial. O Coronel Sanders, ele trabalhou até os 60 anos de idade como cozinheiro. E ele estava assim, muito desestimulado, aposentado, e até para se matar, mas ele lembrou de uma receita antiga que ele tinha. Ele tinha um bom produto, mas o que ele teve que fazer? Sair para vender. Esse cara, e isso está lá no livro dele, ele visitou 1.000 restaurantes em todos os Estados Unidos para oferecer a receita dele. O que ele ia oferecer? A receita de como fazer o franguinho perfeito, e ele ia ganhar um royalties em cima disso. Nenhum dos 1.000 clientes compraram. E aí eu vou te perguntar, você está preparado para tomar vários nãos? Porque uma coisa que a gente não falou, a gente falou de várias coisas, mas que vender também é saber tomar não. Você toma não todos os dias. Não é todo dia que a gente vai ouvir sim, sim, sim. Às vezes você vai ouvir não, não, não. Às vezes você vai ouvir não o mês inteiro. Mas, cara, o único sim que aquele cara teve, e às vezes é o sim que você está esperando na sua vida hoje. Talvez tem gente aqui que está desistindo de sonhos, de projetos. Tem gente que poderia fazer coisas grandiosas, mas simplesmente está desistindo. Por quê? Porque não tem ninguém que apoie, não tem ninguém que ajude, está ouvindo muitos nãos. Então, o que eu tenho para dizer é que não desista, porque o único sim, que foi o número 1001, parece até um negócio emblemático. Caraca, 1000 e no 1001 deu certo, poderia ter sido no 2000. Mas o 1001 comprou a ideia desse cara. Esse senhor começou a empresa com 60 anos e aos 84, se eu não me engano, 85 anos, a empresa dele foi vendida por alguns bilhões. Então, vamos desmistificar. Não existe idade para você começar um negócio, nem começar vendas. Você tem que estar preparado para tomar porrada todos os dias. Não vamos glamourizar tudo aqui. Vamos a Alice no País das Maravilhas. Não é. Mas quando você não desiste do seu propósito, quando você tem um sonho claro, cara, nada vai te parar. Pode até demorar. Você pode tomar 1000 nãos, mas tenha convicção. Vocês que estão aqui até agora, se vocês continuarem, vocês vão vencer. E eu fico apaixonado quando eu falo sobre vendas, porque, cara, é algo que eu falo, cara, não tem outra coisa para mim, é algo que eu amo. Então eu fico até empolgado demais, mas, cara, seja empolgado no que você faça. Seja advogado, e seja médico. E alguém falou, médico também vende, porque qual que é a diferença do médico vendedor para o médico não vendedor? É que o médico que não é vendedor é o médico que trabalha para o plano de saúde e ganha R$ 40 por consulta. O médico que é vendedor e ganha 500, ganha 1.000, ganha 2.000, porque por consulta. Então, pegue todos esses princípios, a live vai ficar gravada, eu passo a palavra para a Pamela aqui. E olha, Pamela, muito obrigado, tá? Foi ótimo esse bate-papo. Adorei esse bate-papo aqui, adorei cada um de vocês aqui. E deixem perguntas que a gente está se caminhando para a reta final. Isso aí, ó. O engenheiro C. Eduardo colocou: bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. São vários nãos para conseguir o sim. Tem que ter muita resistência, acho que é resiliência, né? E constância, resiliência, ele botou aí embaixo. Thiago Boteza, verdadeira roda gigante, altos e baixos.
Boa, Jorge. Então, gente, quando a gente fala de vendas, a gente viu aqui, né? A gente não conseguiu trazer tudo, mas eu acho que a gente conseguiu abrir bastante a visão de vocês, a mentalidade, a percepção e a forma que vocês precisam enxergar e direcionar a venda dentro do negócio de vocês. Vocês estão vendendo a partir do momento que vocês abrem o negócio de vocês. Ou a partir do momento que você entra para uma empresa. Então, se você vai colocar o seu currículo numa empresa, a imagem, a roupa que você está vestindo, a postura, a sua conduta, na hora de entregar esse currículo, já conta, porque já tem alguém ali olhando. Na hora da entrevista, você está vendendo o seu serviço. Então, entenda, se você não tem ainda o seu negócio e você trabalha numa CLT, você está o tempo todo vendendo o seu serviço. Se você busca crescer dentro da tua empresa, subir de cargo, você vai vender a tua imagem, você vai vender o teu conhecimento, você vai vender o seu serviço mesmo, você vai se vender. Então, se você quer crescer na vida, você precisa entender isso. Que vendas não é o ato de você oferecer diretamente o seu produto, falando dos benefícios e quebrando as objeções. É você entender tudo o que está por trás desse mundo de vendas, como a gente falou aqui. É o financeiro, é o marketing, é o estratégia, dependendo da empresa, se for uma empresa grande, a parte de análise de dados, é a conversão do teu cliente, é você ter atenção no que funciona antes da venda propriamente dita, né, o que antecede a venda, na parte de vendas e no pós-venda. Não negligenciem, gente, o pós-venda. Eu vejo muita gente negligenciando o pós-venda. E isso faz muita diferença. Porque se o teu cliente comprou de você e ele não gostou, ele não ficou satisfeito, e ele te der esse feedback, você pedir, você ajusta isso para você não errar de uma próxima vez. Então, peçam feedbacks para os seus clientes. O cliente comprou depois de um uso, chama ele, pergunta o que você achou, como foi a tua experiência com o nosso serviço, com o nosso produto, e aí você vai começando a identificar ali o que você está fazendo de certo, o que você pode melhorar, o que você pode ajustar. Tenha o olhar para o concorrente de vocês, para o concorrente direto, para os concorrentes indiretos, porque você tem muito que aprender com cada um deles. E sempre, sempre, tudo que vocês fizerem, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, seja no setor de vendas, seja em qualquer setor da tua empresa, você precisa de um planejamento e estratégia. E se você não consegue, você não tem a habilidade, a capacidade ainda, tá? Se você não tem a capacidade ainda, porque você é capaz de desenvolver qualquer habilidade que você queira. A gente tem aí o exemplo, né, que as pessoas falam muito, né, quando comparam o Messi com o Cristiano Ronaldo. O Messi, ele nasceu com um talento. O Cristiano Ronaldo, ele adquiriu um talento. E olha onde ele chegou. Então, todo mundo é capaz de desenvolver qualquer habilidade que queira. Basta querer. Basta saber o que é preciso fazer, fazer o que tem que ser feito, buscar informação. Então, se você não consegue sozinho ainda, busca ajuda. Peça ajuda. Porque se você está nesse processo e você viu que você está sozinho, você está fazendo não está dando certo, sozinho não está dando certo. Então, peça ajuda. E outra, daqui a um tempo a sua empresa é pequena, você começa ali fazendo tudo, mas à medida que a sua empresa for crescendo, você vai começando a delegar, e você contrata um setor de marketing, você contrata uma outra pessoa para fazer um outro serviço, e a sua mente vai ficar voltada para o teu negócio, para o crescimento do teu negócio. Você começa a sair do operacional e começa a ficar com a tua visão voltada para o crescimento da tua empresa. Então, gente, muito obrigada por todos vocês que ficaram aqui com a gente, que passaram por aqui. Espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho para vocês terem um olhar diferente para as vendas. Jorge, muito obrigada pela sua participação, por tudo que você entregou, por tudo que você contribuiu. Gente, essa live vai ficar gravada por 24 horas, então aperta o aviãozinho, manda para as pessoas para elas assistirem. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários ou deixa no direct para a gente, tá bom? Um beijo grande para todos vocês. Um abraço, Jorge. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.